Olá amigos, bom dia. Hoje é dia 16 de maio de 2020, é um sábado e novamente estamos aqui para gravarmos mais um vídeo, esperando que ele possa nos ajudar a refletir, a vencer os obstáculos, enfim, para que a gente repense o que tem feito, para que a gente exercite a confiança, a fé em Deus, que é necessário que nós façamos isso, é necessário que nós nunca percamos a esperança de que, a despeito das dificuldades e das situações difíceis, nós vamos sair disso, sem dúvida nenhuma, porque Deus é bom, Deus é Pai, Deus quer o nosso bem e, claro que as situações pelas quais nós passamos faz parte de um processo de crescimento, de evolução. Hoje o nosso tema é um tema duro também, né? É um tema difícil e que a gente precisa ter um trabalho muito grande para colocá-lo em prática. Respeito e tolerância. Tolerância é um termo que significa suportar ou aceitar. A tolerância é o ato de agir com flexibilidade e aceitação perante algo que não se quer ou que não se pode impedir. A tolerância é uma atitude fundamental para quem vive em sociedade. Tolerância significa respeito e consideração, não só pelas diferenças que existem entre as pessoas, mas pelos atos que as pessoas fazem. O termo tolerância teve no passado um sentido negativo. A função de designar as atitudes permissivas por parte das autoridades, de muitas pessoas, diante de atitudes impróprias, né? Atitudes sociais impróprias ou erradas, né? Ou seja, o tempo passou, né? E as situações foram se modificando e as próprias palavras foram adquirindo outro tipo de entendimento. Hoje em dia, a tolerância é considerada uma virtude e se apresenta como algo positivo. É reconhecer nos demais o direito de ter opiniões diferentes das nossas. O que é normal, porque nós somos individualidades. Como individualidades, nós pensamos diferente, muito embora a gente possa conviver junto, dentro do mesmo ambiente familiar. Mas pensando diferentes, mas aprendendo a conviver. Isso significa respeitar o que o outro pensa. O que leva duas pessoas a entrarem em discórdia? A invasão do direito alheio, o ultrapassar o limite da tolerância, a incapacidade de compreensão mútua ou própria e a nossa própria natureza, o nosso temperamento. Nós todos somos diferentes e essa diferença é um recurso divino para promover o nosso aprendizado na Terra. Se todo mundo pensasse igual, fizesse as coisas todas iguais, como é que nós saberíamos realmente qual seria o nosso comportamento em situações adversas? Não podemos exigir que as pessoas pensem e ajam à nossa maneira. Se não exercitarmos a tolerância, além de desperdiçarmos a oportunidade de aprender e evoluir, semearemos conflitos em terrenos em que se deveria cultivar a amizade. Devemos aceitar a ideia de permitir que cada um siga o caminho que lhe é próprio. Vivemos em sociedade e é nela, sociedade, que sobrevivemos. E sobreviver, nós todos já chegamos à conclusão de que não é fácil. A convivência é difícil, mas nós somos alunos. Estamos numa escola bendita, que é o planeta Terra, aprendendo a nos comportar, a nos tornar pessoas melhores. E por isso a tolerância significa, sem dúvida nenhuma, algo extremamente importante, porque todas as pessoas merecem de nós respeito, independente do que elas fazem, mas são nossos irmãos espiritualmente falando. A tolerância surge-nos aqui como uma virtude essencial de um processo tão vital, que é o processo de integração. Hoje, com as redes sociais, a gente observa o quanto as pessoas são intolerantes. Você posta alguma coisa lá, ou você coloca um comentário, e uma multidão de pessoas são contrárias àquilo que você está pensando. Ora, eu tenho o direito de pensar
de uma forma e o outro tem o direito de pensar da outra forma. Existem, claro, regras para isso. Mas por que eu não posso gostar de um tipo de música que o outro não goste? Por que eu não posso fazer certas coisas, desde que seja uma coisa legal, que o outro não goste que se faça? Né? Eu não tenho de impor o que penso, quem sou, nem sobreviver sendo a outra pessoa. A sociedade ela se torna muito rica quanto mais se viver a diferença. Porque nós somos individualidades, somos diferentes uns dos outros. Na sociedade atual, as pessoas atropelam os valores umas das outras, impõem culturas e não conseguem aceitar tudo que não lhe seja semelhante aos seus padrões de vida. Essa é a chamada intolerância. Quantas vezes nós assistimos cenas de racismo? Quantas vezes existe o querer impor a religião que se tem, usando até mesmo a violência física? No Brasil, nós felizmente raramente temos essa situação, mas em outras partes do planeta, as pessoas querem impor a sua religião usando realmente a força bruta, praticando até crimes, o que vai de encontro à lei de Deus. E Deus é amor. Deus criou a todos nós para que nós vivamos próximos uns aos outros, para que a gente aprenda não só a amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a nós mesmos. Existe a imposição de costumes, cada vez mais comum, né? Há um importante questionamento com relação à tolerância. A tolerância, ela deve ter limites ou não? É algo que a gente tem que refletir. Então, diz assim que a tolerância tem a sua justa medida. E foi exatamente Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, na época do Cristo, que nos ensinou a seguinte frase: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, tudo eu posso fazer, mas nem tudo é conveniente que eu faça. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que seja legal, em termos de lei, aquilo que realmente seja útil para mim. Porque eu não estou aqui para perder tempo, eu estou aqui para aprender, para me tornar uma criatura melhor. Por isso que a tolerância tem a sua justa medida. Promover a tolerância também não significa tolerar tudo, porque é evidente que não se pode permitir tudo. Nós podemos sim encorajar as pessoas compartilhando as experiências que nós vivemos em situações parecidas com as delas. Mas não é impor, é apenas propor à pessoa aquilo, conversar com a pessoa sobre aquilo. Então, por exemplo, se a pessoa pergunta sobre a minha religião, eu sou espírita. Se a pessoa pergunta sobre a minha religião, eu vou falar para ele sobre a minha religião. Se ele não me perguntar, eu não vou falar nada, porque eu estarei querendo impor então aquilo que eu penso a respeito de Deus, a respeito da religião. Por isso que, se me perguntarem, eu falo. Se não me perguntarem, eu não falo. Isso significa você, então, não querer impor o seu tipo de pensamento. Não julguemos, apenas façamos o acolhimento e falemos com amor em todas as situações. É preciso ter percorrido o caminho do outro, tropeçado nos obstáculos, superado dores e desafios, para você dizer a outra pessoa o que ela vai fazer. Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós vive situações, cada um de nós vive realmente a sua própria vida, em virtude de sermos individualidades. Fomos criados todos da mesma forma, simples e sem conhecimento. Mas, a partir daí, nós começamos a percorrer caminhos. Podemos ter escolhido caminhos iguais aos outros, sem dúvida nenhuma, mas nós temos o nosso próprio caminho. Por isso é que Jesus nos ensinou que a cada um será dado segundo aquilo que ele fizer, a cada um segundo suas obras. Diferente não é certo e nem é errado, é uma realidade. Cada um escolhe, então, aquilo que acha que deve escolher, porque ele é responsável pelas suas escolhas e não nos cabe fazer esse julgamento. Então, se a pessoa quer fazer uma determinada coisa, que ela faça. Se ela quiser ouvir o nosso conselho ou pedir o nosso conselho, que a gente possa dá-lo. Mas
ela vai ser a responsável por aquilo que fizer da vida. Não julgue esse ou aquele companheiro, ignorante ou desinformado, porquanto, se aprendeste a ouvir, já sabes compreender. Diferenças só se tornam um problema quando resolvemos nos medir por nossas diferenças, querendo determinar quem está certo e quem está errado, ou quando queremos igualar as pessoas. Tolerância é caminho de paz. E mais do que nunca, amigos e amigas, nós nesse momento em nosso país estamos atravessando esse momento delicadíssimo em que a intolerância tem falado muito alto, principalmente o problema da intolerância política, lamentavelmente. Então nós vemos brigas homéricas. Então a gente observa que não se está pensando na sociedade como um todo, mas se está pensando naquilo que a pessoa acha que é o certo. E ela quer impor sobre o outro aquilo que o outro não quer aceitar, ou aquilo que ele acha certo. Deixe que cada um pense conforme a sua cabeça. A tolerância é o caminho de paz. Por isso devemos certamente aprender a tolerar. E nós podemos exercitar a tolerância sem dúvida nenhuma. E a gente encerra esse nosso vídeo do sábado dizendo assim, uma frase muito bonita, muito profunda, muito interessante. Tolerar é bom, mas respeitar é melhor. Respeitar é bom, mas amar é melhor. Vou falar de novo. Tolerar é bom, mas respeitar é melhor. Respeitar é bom, mas amar é a melhor coisa que podemos fazer na nossa vida. Era isso que eu tinha para os amigos e amigas neste sábado. Muito obrigado pela atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.